Agora, a segunda palestra do dia com o consultor de Previdência da Caixa Econômica Federal, Fábio Caom Bittencourt, que falará sobre gestão previdenciária. Fábio Caom Bittencourt é advogado, graduado em Direito pelo Centro Universitário do Distrito Federal, graduado em Economia pela Universidade do Rio Grande do Sul, com MBA em Gestão e Marketing. Pós-graduado em Direito Previdenciário, atuou na gestão do produto Tesouro Direto. Representou a Caixa na Bovespa como agente custodiante dos títulos públicos federais e atua como palestrante previdenciário junto aos municípios e institutos de previdência. Passamos agora a palavra a Fábio Caom Bittencourt. Oi, tudo bom? Boa tarde para todos. Hoje é bom dia, tranquilo. Esperar o pessoal se acomodando aí. Meu nome é Fábio, já foi apresentado e é um prazer estar de volta, né, aqui em Jundiaí, não nesse ambiente aqui da Câmara, mas pessoas que eu já conheço de vista aqui, porque já fiz uma palestra aqui nessa cidade que já mais de uma vez eu vim aqui com muito prazer. A gente pode até encurtar, se vocês estiverem com fome, para a gente começar com as perguntas. Brincadeira, gente. Bom, essa palestra aqui, quem já assistiu, é uma palestra assim, bem lúdica, é mais leve, é mais informativa. A gente vai num crescente, falando sobre, desde a Previdência, como foi criado no Brasil, como nasceu, como que foi toda a sua evolução até os dias de hoje. Tá? Vamos iniciar aqui. Eu sempre gosto de começar minha palestra falando sobre o nascedouro da Previdência no Brasil. Como começou a Previdência, para depois a gente chegar nos dias de hoje. A Previdência, como nós entendemos hoje, ela começou com a Lei Eloy Chaves em 1923. Por quê? Porque na década de 20, com o crescente processo de industrialização no Brasil, o que acontecia? As estradas de ferro, as ferrovias foram o que alavancou a economia desse país naquela década. Aí o que acontecia? Os servidores, à época, os trabalhadores, eles não tinham uma garantia institucional, uma garantia formal de uma aposentadoria, de alguma pensão, alguma coisa que assegurasse eles para ter esse benefício futuro. Porque a gente sempre tem que entender, sempre, falou em previdência, pelo menos dois benefícios são necessários: a aposentadoria e pensão. O que acontece? Naquela época, a Lei Eloy Chaves unificou e colocou que para cada empresa, para cada ferrovia, existisse uma caixa de aposentadoria e de pensões para aqueles servidores. Após a década de 20, na década de 30, com o crescente processo de industrialização, foram surgindo os institutos de previdência. Instituto de previdência do Estado, dos industriários, dos bancários, dos marítimos, ou seja, começou aí na final da década de 20, início da década de 30, realmente o efetivo processo previdenciário no Brasil. Na década de 40, com o avanço desses institutos, ou seja, com a crescente aumento desses institutos no Brasil, começou a ter, digamos assim, criar um corpo mais consistente nessa, digamos, primeira gestão dos processos previdenciários no Brasil. Só que houve, na partir da década de 40 e 50, alguns desvirtuamentos. Quais foram os desvirtuamentos? Se criou a questão do assistencialismo social também, junto com a Previdência. E isso também, desde aquela época, se deu um pouco
não hoje, mas deu origem aos déficits previdenciários que nós temos. Porque na década de 40 foi criada a LBA. A LBA era estritamente assistencialista, para pessoa era auxílio à maternidade, auxílio à infância, a desvalidos de guerra, ou seja, esse processo ele se contaminou naquele início da década de 50 com a parte social. Também na década de 50 se pegou todo o valor, mas grande parte do valor que se tinha aplicado nos institutos de previdência e se financiou o quê? Brasília. A capital da República foi financiada, o maior investimento dos institutos de previdência que se tem notícia é a criação de Brasília. Ou seja, como naquela época o nível ou quantidade de aposentados acima que já estavam ganhando a sua aposentadoria, recebendo a sua aposentadoria e pensão, tinha um fluxo de caixa muito grande, ou seja, se podia gastar. E se criou Brasília naquela época. E nesse processo aqui nós temos um quadro bem elucidativo que fala desse histórico, e naquela época também, lá por 1960 e 70, que se começou a criar os institutos, muitos de vocês devem lembrar, que é os institutos de previdência e de assistência social e de auxílio médico, o INPS, o IAPAS, o INSS, como nós entendemos hoje, como nós temos hoje. Já na década de 80, com a promulgação da Constituição, em 88, é que se começou a dar um delineamento maior e uma separação do que era assistência social, do que era previdência social e o que era saúde. Mas mesmo assim, desde 88 até 2003, com a promulgação da Emenda 41, existiam muitas disparidades de benefícios, ou seja, a partir da Emenda 20 é que realmente se começou a dar um norte no sistema previdenciário brasileiro hoje. Nesse quadro, só vou colocar aqui interessante, que nós vemos assim, que a questão do assistencialismo, ou principalmente das regras que nós temos hoje. Muita gente fala, porque tem fator previdenciário, porque tem que ser fluxo, etc. N situações para cobrar a questão da previdência. O que acontece? As regras de aposentadoria hoje, elas são de décadas atrás. E com a longevidade que nós temos hoje, com o aumento de médicos, nós temos vacinas, nós nos cuidamos mais, ou seja, os fatores que implicam hoje na nossa longevidade, eles estão cada vez maior. Aí o que acontece? Nós contribuímos ainda com regras de aposentadoria de décadas atrás, mas estamos vivendo com o presente, ou seja, nós temos uma longevidade muito maior. Qual é o sistema previdenciário que aguenta isso? Aí somos contra fator previdenciário, somos contra adicionais, custos suplementares. A questão é a seguinte, vejam como está. Isso aqui é déficit da Previdência Oficial INSS. A previsão para chegar lá em 2050 é quase R$1 trilhão, 2 trilhões de reais em 1950. Ou seja, realmente a situação não está muito tranquila para nós. Voltando agora à questão aqui da gestão previdenciária dos regimes próprios, nós temos aqui como está estruturado o sistema previdenciário brasileiro. Nós temos hoje o regime geral, o regime próprio e a previdência complementar. O regime geral, ele é de caráter compulsório de administração pública, igual ao regime próprio de previdência. Apenas que, no regime geral, nós temos um teto, hoje, que é R$ 4.663, e no regime próprio de previdência não existe esse teto. Aliás, existe o teto. O teto, ele é, no caso do Estado, os vencimentos do governador, e no caso dos municípios, os vencimentos do prefeito municipal. Uma coisa que deve ser bem citada é que no regime próprio de previdência, apenas os servidores públicos titulares de cargo efetivo é que podem aderir a este regime.
os comissionados, os temporários e os políticos, eles necessariamente devem estar vinculados ao regime geral de previdência. E a previdência complementar, como todos nós sabemos, ela complementa qualquer um desses regimes. Ou seja, eu estando no regime geral de previdência ou no regime próprio, eu posso fazer uma previdência complementar aberta. Por quê? Eu vou tirar parte do meu salário, porque eu quero um ganho futuro na minha aposentadoria, e eu vou aplicar em qualquer instituição financeira. Eu vou lá, eu combino com o meu gerente da minha conta que eu vou depositar X reais por mês, e durante um prazo avançado, no final, eu vou ter uma aposentadoria que nada mais é do que uma poupança que eu fiz. E a previdência complementar fechada, ela é simplesmente a mesma coisa, só que ela é restrita a funcionários e empregados de determinadas empresas. Por exemplo, a Caixa tem a FUNCEF, o Banco do Brasil tem a Previ, o Correio tem a Postales, a Petrobras tem a Petros, ou seja, é exatamente a mesma coisa, só que aqueles só podem aplicar naquele fundo de previdência as pessoas que estão vinculadas àquela empresa e àquele fundo previdenciário. Isso aqui foi só um pequeno inicial aqui para a gente entender como é que funciona a previdência no Brasil. Vamos fazer um comparativo aqui entre os regimes previdenciários. Regime geral de previdência, ele é um sistema de repartição simples. Por que está com aquele déficit monstruoso? Porque hoje o regime geral de previdência, o que ele arrecada não é suficiente para pagar as aposentadorias e pensões. Por isso que nós chamamos de regime de repartição simples, ou seja, eu estou tirando de quem estou pagando quem está aposentado com as contribuições de quem ainda não se aposentou. Por isso que nós chamamos de pacto de gerações, ou seja, a atual geração que está pagando, ela paga na esperança ou na expectativa de que as gerações vindouras venham a contribuir e aportar recursos para a sua futura aposentadoria. Vejam como é tênue essa relação e até preocupante. Por quê? Porque as relações trabalhistas, elas tendem a mudar, elas estão mudando, ou seja, em muitos casos, empresas já não contratam um empregado diretamente, por quê? Porque os encargos trabalhistas são altos, ou seja, preferem que ele seja um CNPJ, uma consultoria, porque a empresa não vai ter os encargos trabalhistas de um trabalhador formal. Então vejam assim, a tendência é que essas relações mudem. O Narlon já falou que realmente daqui a alguns anos os processos e a maneira que as pessoas se aposentarem vai ser diferente. Ele citou na palestra dele, como vocês viram, que as aposentadorias lá na Grécia, em Espanha, Portugal, elas são diferentes conforme o tempo de contribuição, conforme se você tem mais filhos, menos filhos, ou seja, você não consegue o valor integral da sua aposentadoria. O pior caso que a gente pode ver dos países ibéricos, né, tipo Grécia, Portugal, Espanha, que sentiram na carne, ou seja, eles tiveram que reduzir significativamente o valor das suas aposentadorias em função de quê? Em função de gastos e situações que não foram previstas inicialmente. Ou seja, a gente pega no contraponto a Alemanha, que é um país mais rígido, né, até pela sua própria conotação, herança, sei lá o que, eles já têm uma idade de aposentadoria mais avançada, ou seja, são mais de 60 anos, se não me engano é 63 ou 64 na Alemanha, ou seja, nós temos realmente esse entendimento que nós precisamos ter consciência que a aposentadoria não é um presente, é que nem aquela situação que eu sempre coloco até, que o pessoal acha, eu vou morrer e não vou deixar minha aposentadoria para ninguém, porque eu não tenho dependente, como a aposentadoria fosse uma herança, né? Até de outra maneira, o Narlon falou aqui, mas eu tenho um exemplo assim, que tem aqueles dois velhinhos que já estão lá com seus quase 90 anos, sentados na frente da casa, assim, já são viúvos, né? E aí um pergunta para o nosso, a gente vai morrer daqui a pouco e não vai deixar a aposentadoria para ninguém, né?
Aí um deles tem a brilhante ideia de casar com a netinha do outro, né? Ou seja, aí eles contribuíram lá seus 35 anos, aí viveram até os 90 e tantos, ou seja, usufruíram quase 50 anos, sei lá, de aposentadoria, e a esposa neta lá vai ganhar mais, sei lá, uns 50 anos. Aí vocês imaginam, eu imagino, né, como que uma previdência se sustenta recebendo lá 30, 35 anos de contribuição e pagando lá quase 100 anos, nesse exemplo mais hipotético aí, essa questão da sustentabilidade da aposentadoria. Realmente é complicado, gente. Gestão previdenciária está em foco, com várias situações, como já foi colocado. O Ministério da Previdência vem, na última década, tentando e conseguindo profissionalizar cada vez mais os institutos de previdência, ou seja, através das exigências legais do CRP, sistema atual pró-gestão, investidor qualificado, investidor profissional, ou seja, vejam que é o dinheiro de vocês que está em jogo, não é questão simplesmente, eu estou mexendo com um investimento público que não tem uma destinação. Claro que tem uma destinação. Vocês hoje estão abrindo parte do salário de vocês para que estejam, quando aposentados, o quê? Um salário digno que sustente vocês na aposentadoria. Então, só para recapitular, no regime geral de previdência, né, tem muita gente. Houve uma pergunta, não sei se foi de alguma pessoa que estava na outra palestra, sobre a criação de um regime próprio de previdência. Só para a gente até pode, eu vou colocar um outro slide assim só para exemplificar, mas uma dúvida que sempre fica na cabeça das pessoas, principalmente quando não estão num regime próprio de previdência, é que hoje no regime geral de previdência eu tenho lá 8, 9, 11% de desconto previdenciário. E no regime próprio de previdência vai ser 11%. Mas uma coisa que a gente deve se entender bem é assim, que no regime geral incide sobre a totalidade dos vencimentos, ou seja, se eu tenho hora extra naquele dia, se eu tenho qualquer outro adicional, o percentual de contribuição naquele mês vai incidir sobre a totalidade dos vencimentos. Ao contrário do regime próprio de previdência, vai incidir somente sobre as verbas do cargo efetivo e mais as outras verbas de caráter permanente, né, quinquênios, anuênios, enfim, que são de direito do servidor. Existe o teto previdenciário, né, no INSS, ou seja, por mais que a pessoa hoje contribua com esse teto previdenciário, dificilmente ela vai conseguir aposentar-se, porque vai fazer uma média das suas 80 maiores contribuições, vai desprezar as 20 menores, só que na tabela de atualização lá do INSS, realmente nós nunca conseguimos chegar nesse teto previdenciário. Aqui está bem apagado, né? Está em branco, mas assim, nesse regime não há acúmulo de reservas e a adesão é compulsória e pública. No regime próprio, é um sistema capitalizado. O que é um sistema capitalizado? Hoje eu estou poupando, eu estou guardando, eu estou prevendo antecipadamente o acúmulo de capitais, inclusive com uma avaliação atuarial que eu faço todos os anos, por obrigação do Ministério da Previdência, para quê? Para mensurar os recursos necessários para pagar as aposentadorias e pensões. Ou seja, eu sei todo ano que eu devo fazer correções para mais, para menos, aumentar minha alíquota percentual, baixar minha alíquota percentual, pagar um custo suplementar, diminuir o meu custo suplementar, fazer algum equacionamento, ou seja, eu tenho uma previsão antecipada dos valores que eu preciso, ou seja, se eu fizer uma gestão consistente, aplicando as alíquotas efetivamente, porque uma gestão previdenciária, por incrível que pareça, assim, a gente fala, aplicar a alíquota que deu na avaliação atuarial. Parece uma bobagem estar repetindo isso, mas tem muitos institutos de previdência que não aplicam. E aí o que acontece? Acaba gerando déficits e déficits e déficits futuros. Ou seja, vocês têm um regime próprio que é transparente,
Vejam, eu digo, quando eu vou nesses seminários, o grande exemplo que se dá é assim, essa interação, os gestores do Instituto propiciando aos seus segurados, tá, essas palestras, participar de seminários, congressos, trocar informações. Às vezes o que o palestrante fala já é uma coisa batida, sabe? Já está repisando, já está falando de novo, mas é só para lembrar aquilo. Mas o que é mais importante, que eu sempre digo, é a interação entre vocês, principalmente nos seminários regionais e nacionais, porque é na conversa, ou seja, no papo a papo, daquele do cafezinho, do lanche, alguma coisa, principalmente com outros institutos de previdência, é que acabam surgindo as ideias, trocam as informações. É isso que é importante, gente. Movimentem-se, entendam realmente, que realmente assim, não fiquem parados. É o dinheiro de vocês que está em jogo. Isso que você faz gestão previdenciária, que tem que fazer também é vocês. Tem uma passagem no livro do Platão, A República, eu acho que todos já devem ter lido, ou pelo menos ouvido falar, que tem uma passagem que é o mito da caverna. Quem não sabe, o mito da caverna é o seguinte, que existe um grupo de pessoas, desde o nascimento, acorrentados, olhando para uma parede numa caverna. E atrás deles tem uma fogueira. Aquela fogueira ali fica sempre acesa, né? E lá atrás é o mundo real, onde aparecem as coisas realmente. Só que as pessoas lá, desde o nascimento, estão acorrentadas e olhando para aquela parede. E o que eles veem? Sombras naquela caverna. Sombras de quê? De pessoas, de objetos, de animais. O que é isso? Eles entendem que aquilo ali é o mundo real. Eles não conhecem o mundo real, porque a caverna é escura, a fogueira está atrás deles, eles só enxergam imagens. E eles entendem que aquilo é o mundo real. Aí, num determinado dia lá, uma das pessoas, dos prisioneiros acorrentados lá desde o nascimento, ele consegue escapar. E ele sai para fora da caverna e ele enxerga o mundo real. Ele observa, ele vê o que é as coisas lá fora. E aí ele volta lá para dentro para tentar mostrar, falar para as pessoas lá, olha gente, não é aquilo ali, não é o mundo real, não é assim que as coisas acontecem. Só que o pessoal, a maioria, é resistente, já tem as ideias pré-concebidas e acaba de alguma maneira hostilizando aquela pessoa. O que Platão quis dizer com isso? O Platão quis mostrar para a gente que nós temos que tirar aqueles preconceitos, aquelas ideias pré-concebidas, aquele aculturamento, principalmente que o marketing nos impõe, ou seja, que às vezes, porque a economia é assim, porque foi feita assim, porque a maneira dessa gestão foi feita dessa maneira, só para trazer para a realidade nossa previdenciária. Ou seja, o que acontece? Nós devemos exatamente sair da caverna, ou seja, quebrar esses paradigmas e atuar diretamente nessa questão da gestão previdenciária. Porque veja bem, a colega que perguntou ali da criação do Instituto de Previdência. O Instituto de Previdência, eu vejo hoje, fazendo um comparativo entre o regime geral e o próprio, desde que administrado corretamente, e a linha que o Ministério da Previdência defende com todas essas características e cobranças, mas cobranças no bom sentido, da profissionalização dos regimes próprios, é exatamente para quê? Para sobrar dinheiro também para aplicar onde? Porque você tendo um recurso financeiro, está no INSS, por exemplo, em determinado município, vai todo canalizado lá para o regime geral para pagar para quem já está aposentado. No regime próprio, não. Você está criando uma poupança interna dentro do seu município. Vai ser aplicado em um determinado banco, numa instituição financeira, na Caixa, do Banco do Brasil, Banco Rural, enfim, qualquer instituição financeira que vai dar um retorno à própria sociedade, vai dar um retorno para vocês na forma de financiamentos, infraestrutura, habitação, ou seja, é um ciclo virtuoso. Isso é muito importante. Não só o servidor público que seja vinculado ao regime próprio de previdência beneficiado, mas toda a comunidade. Vejam a importância da participação e da integração de vocês. Só que um quadro rapidinho aqui que eu fiz, que seria um comparativo entre um regime próprio e um regime geral de previdência.
No caso aqui, no regime geral de previdência, o empregador ele tem em média 22% de despesas mensais. Por quê? Porque a parte do empregador é 20% da folha patronal e mais 2, 3% de riscos ambientais do trabalho. Ou seja, no regime geral de previdência, tem, em média, um empregador 22% de desconto da sua folha salarial. No RPPS, em torno de 14%, às vezes mais, um pouco menos. Por quê? É 11% do servidor, mais uns 12, 13, 14% do ente público. Vejam a economia que há nessa situação. No caso de 13 folhas salariais, incluindo o 13º, no regime geral, uma prefeitura, por exemplo, vamos entrar na nossa realidade de ente público, gastaria R$1.100.000 no regime equilibrado. No RPPS, apenas R$700.000. Uma economia de R$400.000 por ano, no caso de uma folha de 5 milhões, hein, gente? Daria 5,2 milhões de reais ao ano. Vejam a importância e como é efetivo essa questão de ter um RPPS saneado e aplicados os recursos dentro do seu próprio município. Só para entenderem isso aqui. Então, o que é um RPPS? É um sistema de previdência estabelecido no âmbito de cada ente federativo. Ele é exclusivo para quê? Servidor de cargo efetivo. Lembrem que aquilo que eu falei. Políticos, comissionados, quem mais? Temporários, necessariamente estão vinculados ao regime geral de previdência. Garante os benefícios de aposentadoria e pensão. Artigo 40 da Constituição, parágrafo 1º e 7º. Parágrafo 1º, aposentadoria, e parágrafo 7º, de pensão. Os demais benefícios, salário família, auxílio reclusão e os outros, eles realmente podem ficar ao cargo do Fundo Previdenciário, porém, deve constar em lei. Lembrando que isso vai onerar um pouco mais a folha, o desconto previdenciário do ente público. Ele é desvinculado do INSS, ou seja, não há mais vinculação nenhuma com o INSS. E uma unidade gestora própria para controle de benefícios. Vejam a importância. Você vai ter lá, você vai dentro da sua cidade, você vai conversar com alguém que você conhece e vai perguntar lá, quando que eu posso me aposentar? Eu já tenho quantos anos de contribuição? Eu posso usar o tempo que eu trabalhei por o regime geral? Tá, e se eu me aposentar hoje, qual é a regra que me aplica? Porque existem regras de transição hoje no regime próprio de previdência. Eu devo esperar mais um ano? Tudo isso é a transparência do regime próprio de previdência, que você vai ter uma unidade gestora dentro do seu município e vai prestar esse tipo de informações. Vejam o artigo 40 da Constituição. Eu gosto muito de falar, parece que está repisando, né? Mas vamos ler esse artigo com calma aqui. Servidores titulares de cargo efetivos, vejam, somente os cargos efetivos da União, Estado e Distrito Federal, são assegurados, está dizendo que é assegurado o regime próprio de previdência. Ou seja, se existe alguma prefeitura, e existe, né, porque hoje nós temos 2.067 municípios com regime geral, dentro dos 5.600 e poucos no Brasil, os demais, não é que eles estão contra, mas todo mundo lá, ele é assegurado o regime próprio de previdência. O que quer dizer esse assegurado? É que dizer que mesmo que aquele município lá, que está pagando uma alíquota no regime geral muito maior do que no próprio, ele pode, num determinado tempo, o servidor que se aposentou pelo regime geral, olha, mas realmente, se eu tivesse no regime próprio, eu teria um salário de aposentadoria maior, eu estaria ganhando mais. Ou, noutra situação, se eu era um médico lá, ganhava, sei lá, 10, 15, 20 mil reais no município lá, e aqui eu não ganho mais do que o teto, eu posso cobrar, sim, daquele município, que além de ter pago valores a maior do que teria pago no regime próprio, estou falando da parte patronal, ainda vai ter que fazer a complementação para aquele servidor. Viram como é interessante e como é salutar a gestão de um consistente no regime próprio de previdência? Caráter contributivo e solidário. Por que contributivo e solidário? Que contribui o ente público e mais o servidor. De que maneira? Servidor, 11%,
e o ente público conforme o resultado que se dê na avaliação atuarial feita anualmente. Servidores ativos e inativos e pensionistas. Quer dizer, inativo e pensionista paga? Paga. Paga de que maneira? Paga sobre a parcela que exceder o teto do INSS. Ou seja, se eu hoje sou um inativo ou sou um pensionista, estou ganhando lá 5.663, qual é a parcela que excedeu o teto do INSS? R$1.000. Qual é a contribuição devida? 11%. Então, nesse meu exemplo, o servidor lá vai pagar R$110. Preservem o equilíbrio financeiro e atuarial desse artigo. O que é o equilíbrio financeiro atuarial? É exatamente, eu tenho até um quadro mais adiante, que é uma balança, que é o equilíbrio financeiro atuarial. Digo, é o mais importante de tudo. É mensurar os recursos necessários durante a vida laboral do empregado para que tenha guardado, né, entre aspas, as contribuições necessárias, fazer o fluxo de caixa suficiente para pagamento das aposentadorias e pensões. Qual é a vantagem do RPPS? Aquilo que eu já falei, reduz os encargos previdenciários, que normalmente é 20%, até mais, né, porque tem risco de ambientais de trabalho. No regime próprio, a alíquota de contribuição é sempre por meio de uma avaliação atuarial sobre a remuneração somente do cargo efetivo, não é algo... quantos por cento? 22, 21, 20, não é uma coisa chutada, não, é uma coisa matemática, é mensurada atuarialmente, ou seja, é uma coisa consistente. A gente sabe que o regime de previdência, o aspecto previdenciário brasileiro, ele ainda, apesar de já ter muito tempo, ele ainda engatinha ainda, porque nós ainda não temos arraigado aquela cultura previdenciária dentro da gente. Nós somos ainda um povo de sangue mais quente, latino, ou seja, nós temos ainda aquela questão do imediatismo, mas isso está mudando, e o Ministério da Previdência está fazendo muito em cima disso aí, exatamente nos propiciando essa gestão previdenciária. E o benefício do INSS, do RPPS, não é limitado ao teto do INSS, que é os 4.663, né, e nem sofre incidência do fator previdenciário, que também é opcional agora, digamos, no regime geral de previdência. Só para colocar aqui, que eu já coloquei, o rol de benefícios que tem no regime próprio de previdência é de aposentadoria e pensão. Aposentadoria e pensão, por que estão amarelos? Porque são os obrigatórios, que são do artigo 40, parágrafo 1º e 7º. Ali as várias etapas de aposentadoria e de pensão. Por que salário família, maternidade e auxílio doença está de fora aqui? Porque não necessariamente precisam ser pagos pelo Instituto de Previdência. Pode ficar ao cargo do ente público, mas tudo isso deve estar regulamentado em lei. O ente público, que às vezes prefere pagar esses outros benefícios, como salário família, maternidade, auxílio reclusão, ele diminui um pouco do percentual da sua alíquota que paga mensalmente, ou seja, que é 14%, eu não vou pagar esses benefícios aqui, então, aliás, o Instituto não vai pagar, então eu vou repassar um pouco menos. Tudo é uma questão pessoal, assim como a taxa de administração para manutenção do regime próprio de previdência, que pode ser de até 2%, mas também pode ser de 0%, conforme o critério utilizado na hora de implantação do regime ou da sua gestão. Um quadro aqui, pode ser utilizado o tempo de contribuição para o INSS para o regime próprio? Pode ser utilizado o tempo de contribuição que se tiver na iniciativa privada. Tá? Ou seja, não seria justo, porque até é constitucional que fala que os regimes de previdência, eles se compensam financeiramente. Não seria justo. Eu entrei hoje no município, lá na prefeitura, e eu tenho 10 anos anteriores lá na iniciativa privada, e eu verti contribuições lá para o INSS. Não seria justo que o regime de previdência, o regime próprio de previdência do município, que vai efetivamente pagar a minha aposentadoria e talvez uma pensão, não seria justo que recebesse todo aquele tempo de serviço de aposentadoria, mas aqueles 10 anos de contribuição que eu fiz lá para o INSS ficasse para eles lá. Não, existe lá um sistema que se chama Comprev, né?
que o município assina com o Ministério da Previdência, para que no momento das aposentadorias, aqueles valores que foram vertidos ao regime geral de previdência retornem ao regime próprio de previdência, que vai efetivamente pagar os benefícios para aquele servidor. Aqui, só para ilustrar aquilo que eu falei do equilíbrio financeiro atuarial, isso aqui eu sempre digo que isso aqui é o quadrinho mais importante da apresentação. Por quê? Porque nós temos uma balança que, teoricamente, está equilibrada, né? Essa aqui não está muito equilibrada, está pendendo um pouquinho para o lado dos pagamentos e benefícios, mas ela tem que estar equilibrada. Por quê? O que é o equilíbrio financeiro atuarial? É exatamente manter os pratos de uma balança equilibrados. Durante a vida laboral do empregado, está aqui as contribuições e, fundamental, os rendimentos desses valores aplicados. Porque vocês vejam bem, se eu pego 11% mais a contribuição lá do ente público, que não chega a 50% do meu salário, tá? Durante 30 ou 35 anos, como que eu vou querer receber lá depois, durante mais 30, 40 ou 50 anos, um valor próximo ao 100%, se eu não tiver uns rendimentos afinados? Por isso que o Ministério da Previdência tem essas várias situações onde os investimentos devem ser feitos com a maior, eu diria, maior parcimônia, maior gestão previdenciária possível, porque a gente sabe que houve problema de muito má gestão no passado, às vezes nem por culpa dos administradores ou dos gestores, mas também houve fraudes. Há pouco, uns 2 anos atrás, a gente teve uma operação da Polícia Federal que pegou pessoas agenciando, ou seja, as pastinhas, né, se não me engano, estavam agenciando pessoas do Instituto de Previdência para aplicar nessas assets aí, ou seja, que são bancos aí que às vezes não tinham, digamos assim, não eram de primeira linha, né, como nós falamos, e acabava trazendo prejuízo aos investidores, que em última análise são vocês, tá? E tem que fazer o pagamento do benefício. Essa é a grande, vamos dizer, busca dos regimes próprios de previdência. Fazer esse controle, esse fiel da balança está equilibrado entre as contribuições, os rendimentos e o pagamento dos benefícios. Esse quadrinho aqui elucida muito isso que eu falei agora. Por quê? Isso aqui é um exemplo de uma pessoa do sexo masculino, começou a fase contributiva, né, ou seja, a fase laboral dele com 25 anos, trabalhou 35 anos, com 60 anos, aposentou-se e entrou na fase de percepção dos benefícios. Vocês vejam já que, de cara, o valor acumulado, a reserva acumulada, aqui que está nesse azul clarinho aqui, já na fase contributiva, ela já é menor, ou seja, na fase de contribuição, o que já está acumulando, os juros já são maiores que o próprio valor nominal arrecadado. E o que vai sustentar efetivamente a aposentadoria e pensão é a aplicação no mercado financeiro. Por quê? Porque o valor arrecadado, ele se exaure com relativa rapidez, ou seja, o que vai sustentar o pagamento das aposentadorias e pensões é como é feito no mercado financeiro, de que maneira. Vejam, então, a importância da cobrança de vocês, não só a responsabilidade, quem está hoje lá, quem é gestor hoje, nominal, diretor, presidente, não, o dinheiro é de todos, eles estão lá para auxiliar, para monitorar, eles têm muita responsabilidade, mas cabe também a vocês fazer esse papel, porque é o dinheiro de vocês que está sendo aplicado. Aqui, ó, um outro quadro aqui também nessa mesma linha, que eu só quis colocar para vocês entenderem, porque vocês acabam pegando uma avaliação atuarial, não é o dia a dia de vocês, às vezes, né? Às vezes a pessoa não está diretamente ligada àquilo ali, e tem alguns conceitos que é bom a gente entender. Por exemplo, é o mesmo quadrinho, entrada na prefeitura, aposentadoria voluntária, fase de contribuições, e depois entra na fase de pagamento até o fim do benefício, né? O que a gente chama de reserva matemática ou reserva necessária? Isso aí vocês devem ter ouvido muitas vezes. A reserva necessária ou reserva matemática nada mais é do que um cofrinho de dinheiro, que durante a vida laboral se colocou ali naquela reserva matemática o dinheiro de quê?
do servidor, os 11%, do ente público e mais os rendimentos. E isso é a reserva necessária, a reserva matemática para quê? Para pagar os benefícios de aposentadoria e pensão. Só que a gente chega nesse famigerado déficit atuarial, o déficit operacional. O que é o déficit, na verdade? Literalmente, o cofrinho não encheu. Não foram feitas contribuições devidas durante toda a vida laboral daquele pessoal. Aí o que acontece? Gerou um déficit. Isso é o déficit. É a falta de dinheiro nesse cofrinho aí para pagar as aposentadorias e pensões. E aí tem que se virar através de um custo suplementar, uma segregação de massa, alíquotas crescentes, enfim, N situações para fazer um equilíbrio desse regime próprio de previdência. Isso aqui foi só mais um modelo conceitual que eu trouxe para vocês entenderem. Tá? Agora sim, eu falo muito em avaliação atuarial, estou falando em avaliação atuarial, que é mensurado, que é matemático, etc. e tal. O que acontece? Tudo isso nada é feito aleatoriamente. Não foi que nem quando confiscaram a poupança lá na época do Collor, que a Zélia pegou e disse que era 50 mil, 50, sei lá o que era na época, né, 50, que foi, depois ela confessou lá que foi chutado. Né? Nada é chutado aqui. Na verdade, o que acontece? O atuário, a coisa mais importante, o pilar de uma avaliação atuarial para mensurar esses recursos é o quê? A base de dados consistente. Uma base de dados consistentes dos servidores é que vai mensurar o quanto que se precisa guardar. E uma das características importantes é o quê? É saber a idade da pessoa, a idade do cônjuge, ou do companheiro, etc. e tal, ou seja, para saber, e o atuário vai verificar aqui, ó, por exemplo, se uma determinada pessoa lá, digamos aqui, eu tenho 40 anos, a expectativa de vida dela é 38,30 anos, ou seja, se ele vai se aposentar lá, sei lá, quando ele tiver lá 60 anos, ou seja, ele vai mensurar que ele tem tantos anos de contribuição ainda, vai viver mais tantos anos. Tudo isso é colocado na avaliação atuarial. Vocês estão tão inquietos, vocês estão procurando quanto tempo vocês vão durar ainda aqui? É por isso que estão procurando aqui. Isso aqui muda bastante, tá, gente? Mas assim, ó, o que acontece? Tudo isso é mensurado, por isso a importância de ter os dados consistentes, principalmente por saber se o determinado servidor ele é casado ou não, se tem um dependente, se tem um companheiro, etc. e tal. Por quê? Porque é necessário, porque o atuário ele precisa saber isso para mensurar os 11% vocês vão pagar, mas o que a prefeitura, o ente público paga, ele é ajustado a cada ano, e esse ajuste é muito importante, porque se eu tiver uma base de dados consistentes, com certeza eu vou ter uma alíquota um pouco menor a cada ano, e essa alíquota menor acaba sobrando dinheiro para outras aplicações dentro do próprio município, escolas, infraestrutura, enfim, N situações aí que pode ser utilizado esse valor. Tá, gente? Quando o atuário, quando recebe esse banco de dados com todos os servidores para fazer uma avaliação atuarial, e se ele não tem essas informações, ele começa a utilizar premissas atuariais. O que são premissas atuariais? Nada mais do que uma carta coringa lá. Aí eu vou saber, o cara, ele é casado ou não? Não sei. Então, eu vou botar que ele é casado, porque ele provavelmente, se ele for casado, ele tem que deixar uma pensão, eu tenho que já me antecipar que eu tenho que prever esse recurso. Se eu fizer o contrário, de repente ele é solteiro, mas se depois ele é casado, aí eu vou ter o quê? Gerando um pequeno déficit. Visto a importância, então, da necessidade da base cadastral. Gente, tudo isso é gestão previdenciária. Está aqui, não, que eu até sublinhei aqui na portaria, na 185, que o Narlon colocou, que essencial dos certificados de progestão, que é controles internos, governança corporativa e educação. Olha, um dos itens principais do controle interno, gestão e controle da base de dados cadastrais. Importantíssimo isso. Então, a avaliação atuarial, basicamente um conceito aqui, né, só para... a avaliação atuarial é elaborada a partir de dados estatísticos da população coberta pelo plano, ou seja, todos os servidores participantes, com taxa de mortalidade, sobrevida, pós-aposentadoria, invalidez, doenças, acidentes e taxa de retorno esperadas para os investimentos. Ou seja, taxa de retorno esperada para os investimentos. Vejam a importância ainda, eu vou falar um pouquinho mais adiante, dos investimentos financeiros, porque é o que vai dar o sustentáculo de ter o recurso suficiente
para garantir o pagamento de aposentadorias e pensões. Tão importante é como contribuir e repassar os valores que são descontados, é olhar com bastante carinho para os investimentos. O que é uma avaliação atuarial? Só que vai estar à disposição, isso aqui, essa apresentação para qualquer um que quiser. Levantamento de dados, fazendo apuração de recursos necessários para elaborar as estratégias, para garantir os benefícios de aposentadoria e pensão e analisar a evolução do plano previdenciário durante todos esses anos. Nessa questão, principalmente aqui, dessa adoção das práticas de gestão do Progestão aqui, que é a gestão de controle da base de dados, importantíssimo é o recadastramento do servidor público. Por quê? Quais são os objetivos do recadastramento do servidor público? Conhecer o servidor, dar suporte cadastral para o estudo atuarial, carga ao sistema de gestão, pode ser o CIPREV, por exemplo, lá, ou algum outro que vocês escolherem, validar a base de dados, a apuração de fraudes. Já que eu falei no CIPREV, vejam a importância. Na medida que você tem um sistema, você carregou, mandou essa base de dados lá para o Ministério, porque o CIPREV faz conexão lá com o CISOB, por exemplo, que é o Sistema de Óbitos da Previdência, ele faz esse batimento das bases de dados. No momento que você fez o recadastramento, você já sabe lá que verificou, tem X% de pessoas que já estão mortas, está sendo pago indevidamente esse benefício. O CIPREV dá esse tipo de ferramenta para todos. E é uma determinação legal da Lei 10.887. Só que essa determinação legal, eu digo, infelizmente, ainda se dá somente aos servidores inativos, tá, gente? A obrigatoriedade legal de recadastramento, ela é apenas para os servidores inativos a cada 5 anos. Dos ativos não é obrigado ainda. Mas a grande maioria dos RPPS, a gente sabe que faz esse tipo de recadastramento, porque é uma base de economia muito grande aí, porque se apura fraudes, apura pagamentos de benefícios indevidos, isso aí é seguro. E implantando isso no sistema de gestão do Ministério, melhor ainda, quando faz os batimentos das bases lá com o CNIS e RPPS, com o CISOB, que eu já falei, né, também. E a questão, assim, essa telinha aqui seria interessante, né, da compensação previdenciária, foi aquilo que eu falei. Constitucionalmente, os regimes previdenciários se compensam financeiramente, que não era justo, então, já que tem uma contagem de tempo recíproca de servidores públicos da União e Estados, tem que fazer uma operacionalização entre o regime geral e o regime próprio de previdência, ou seja, buscar aquelas contribuições que foram vertidas ao regime geral de previdência, mas eu vou me aposentar hoje pelo regime próprio de previdência, através da compensação previdenciária, sistema Comprev. Acredito que todos, a maioria, já conheçam isso aí. Também tem a questão, eu fiz questão de colocar aqui, que existe ainda a compensação previdenciária entre regimes próprios de previdência. Isso não tem ainda no sistema, não está ainda determinado, ainda está no âmbito da esfera, vamos dizer, administrativa, né? Exemplo, eu trabalhei num determinado município aqui e era servidor público. Pedi demissão e vim agora para esse outro. O tempo de serviço eu vou utilizar, só que as contribuições eu fiz para aquele outro regime próprio de previdência. Cabe, então, essa comunicação, eu diria, tentativa, né, de apurar ou receber esses recursos de um regime próprio e do outro. Mas isso não existe em um sistema, alguma coisa que eu faça. Ainda está no âmbito administrativo. Só para resumir, então, INSS, regime geral, é um regime de repartição simples, o custo é sempre crescente, vejam lá que está cada vez maior, está cada vez mais insustentável e não constitui reserva nenhuma, ou seja, aquilo que eu falei, pacto de gerações. Se eu estou no INSS hoje, eu estou pagando na expectativa de que as próximas gerações financiem a minha aposentadoria. E já o sistema do RPPS não, constitui reservas, ela é contribuição antecipada e tem um custo nivelado. Falando um pouquinho mais em gestão previdenciária, aqui é só um quadrinho de como está um conselho de previdência. Se ele é da administração direta, porque assim, um instituto de previdência, o RPPS, ele pode ser criado de duas maneiras. Ele pode ser criado
como um órgão vinculado a alguma secretaria do município, secretaria da Fazenda, de Administração, qualquer outra, ou através de uma autarquia que tem mais autonomia. Se é uma autarquia, que é da administração indireta, ele tem essa estrutura também do Instituto de Previdência, o diretor de Previdência, e tem as diretorias. Já no caso de uma administração direta, existe o quê? Uma secretaria municipal que ele é vinculado e normalmente comanda, tem um pouco menos de autonomia, como se fosse numa autarquia. Tá, gente? Isso é só um modelo organizacional. Como que você faz? Autonomia administrativa e financeira. Isso é grande mote da gestão. Relacionamento com servidores. Vejam a importância desse relacionamento. Grande exemplo, esse seminário aqui. A participação de vocês em congressos, em demais situações. A transparência, vejam a transparência, porque qualquer um de vocês pode ir lá no órgão gestor e verificar as contas de como está o Instituto de Previdência. Ah, ele está superavitário? Como que está? Quanto que eu pago? Aonde eu estou aplicando? Ou seja, eu posso pegar, vamos dizer, o órgão gestor, eu devo fornecer, se assim for pedido, uma prestação, digamos assim, de contas de como está o andamento previdenciário do Instituto da Previdência, ou seja, a saúde financeira do Instituto da Previdência. E tem a legitimidade e a legalidade que é definida em lei. Conduta dos gestores, principalmente, observar o caráter contributivo do ente público e servidores. Recolhimento tempestivo das contribuições. Parece bobagem isso aí, recolhimento tempestivo. Mas tem muitos ainda municípios que eles fazem? Não repassam as contribuições no tempo devido aos institutos de previdência e o que às vezes é pior, que a apropriação indébita, recolhem os 11% dos servidores e não repassam aos institutos de previdência. Essa prática, além de ser uma conduta, digamos, extremamente vamos dizer, venenosa para os institutos, né, acaba criando um grande déficit operacional e atuarial. E evitando novos déficits, concessão de benefícios com fonte de custeio. Não adianta querer pegar e começar a aumentar a concessão de benefícios, o salário família, se não está previsto legalmente. Isso vai dar problema. Ou seja, as mágicas que o pessoal fazem aí no Brasil afora são grandes, ou seja, aí acabam tirando recursos da taxa de administração, ou seja, fazem muitas coisas que realmente acarretam num déficit atuarial. E a aplicação da avaliação atuarial, já falei, a aplicação da alíquota da avaliação atuarial, ou seja, deu 15%, aplica os 15%, não adianta querer fazer mágica, ou seja, atuem e sempre cobrem instituições sérias, consultorias atuariais sérias na elaboração de um cálculo atuarial de vocês. A gente sabe que existem determinadas consultorias que fazem uma reengenharia reversa. Como é que é a reengenharia reversa? Ah, o gestor lá, ele quer, eu quero pagar 11% só. Aí dali o atuário faz todo um esquema lá atuarial para pagar os 11%. Não. Façam sempre com consultorias idôneas, com respeitabilidade no mercado, ou seja, para não ter problemas no futuro. Aqui um quadrinho bem elucidativo aqui, ó. Olha a proporção que é do custo de contribuição e do ganho financeiro. O que é a proporção de participação? Isso aqui, gente, é o que realmente é o valor nominal arrecadado durante a vida laboral. O que vai sustentar é 85% da aplicação no mercado financeiro. É isso que vai considerar. O resto ali, os 15%, é o que vai ser aplicado e gerar todo esse bolo aqui para pagar. Vejam a importância da gestão de investimentos de vocês. A aplicação disso aqui, extremamente importante. Aquele primeiro ali saiu meio, o E ficou meio fora, mas é rentabilidade, né? É os pilares do investimento, risco, liquidez e rentabilidade. Se eu quero um maior risco, eu vou ter menor liquidez, porque o dinheiro vai estar mais travado. Se eu quero maior liquidez, eu vou ter menor rentabilidade. Agora, se eu quero uma rentabilidade maior, eu vou ter maior risco. Isso aqui é só uma questão para o gestor entender, ele sabe, obviamente, né, só para exemplificar, como que funciona o mercado financeiro, a grosso modo. Comitê de investimentos.
que a Alice está fazendo aí? Será que esse careca endoidou? Não, gente, assim, ó, eu vou passar um videozinho, vocês prestem bem atenção. É um videozinho bem curto, acho que uns 2 minutos só, e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre esse vídeo, tá? Preste bem atenção. Perdeu algo. Não, isto é, eu estava pensando. Estou muito bem. Um momentinho. Segundo verso. A mulher gato deitou, she just can't get more in your way. Você é um gato? Mestre gato. Oh, Mimi, and the bololo. Espere, não vá, espere. Muito bem. Terceiro verso. Não. Obrigada, mas eu só queria saber que caminho tomar. Isso depende do lugar aonde quer ir. Realmente não importa, desde que eu... Então, não importa que caminho tomar. Vamos ver. Se você quer saber, ele foi por ali. Ele quem? O coelho branco. Foi? Foi o quê? Foi por ali. Quem foi? O coelho branco. Que coelho? Mas não me disse que... que coisa. Você sabe fazer isto. Eu aqui. Se eu procurasse o coelho branco, iria ao chapeleiro doido? Não quero. Ou então a lepre naquela direção. Obrigada. Eu então vou visitar. Ela também é maluca. Mas eu não quero ver gente maluca. Não pode evitar? Tudo aqui é maluco. Você não notou que eu estou mais lá do que aqui? Eu pedi para vocês prestarem atenção, tá? Parece... É um desenho muito bonitinho, mas esses desenhos a gente sempre acaba pensando, né, algumas informações importantes. O que isso tem a ver com o Comitê de Investimentos? Eu peguei os próximos quadros aqui, eu vou passar. É só um resumo rapidinho de tudo desse videozinho aqui, aí vocês vão entender o porquê que eu passei isso aqui. Quando a Alice estava lá, ela perguntou para o gato, quando encontrou, você pode me ajudar? Aí o que o gato disse? Sim, pois não, eu posso. Aí o que a Alice perguntou? Para onde vai essa estrada? Depende para onde você... Depende. Para onde você quer ir? Aí o que a Alice responde? Não me importa muito. Para onde que eu vou? Aí o que o gato responde? Então não importa o caminho que tu vai escolher. Isso aqui é só uma questão assim para entender bem como isso aqui é aplicável em qualquer situação da vida da gente, inclusive numa gestão previdenciária. Que eu estava tentando bolar alguma coisa mais, que eu quebrar um pouquinho. Se a gente não sabe para onde que a gente quer ir, gente, a gente vai ser conduzido. A gente vai ser sempre conduzido. Se vocês não tiverem em mente exatamente o que vocês querem na vida de vocês, na aposentadoria, na vida pessoal, fazer um planejamento. Eu quero comprar, sei lá, um carro daqui a 2 anos. Eu quero, sei lá, fazer uma viagem. Eu quero me aposentar com X reais daqui a X anos. Entendeu, gente? Isso aqui é muito importante. Saibam o caminho que vocês querem ir, senão vocês vão ser conduzidos. Ou saiam da caverna lá, igual aquela passagem lá do mito da caverna do livro da República do Platão. Vejam a importância que cada um tem que ter o seu papel. Cada um é uma individualidade, mas a soma das individualidades é que faz o todo. A gestão é isso, tá, gente?
Só para falar aqui rapidinho, né, do Comitê de Investimentos, que foi essa portaria 170, que é para auxiliar no processo de decisão da política de investimentos. As novidades são as divisões de responsabilidades, as reduções de risco e aperfeiçoamento de controle. Porque antes ficava toda a questão de aplicação dos investimentos, e vejam a importância da aplicação dos investimentos, como eu já repisei várias vezes aqui, ficava numa determinada pessoa, que tinha lá, o Ministério estava veio num crescente, exigindo CPA 10, depois CPA 20, até, enfim, para a gestão desses recursos serem cada vez mais rígidas e evitar fraudes e, por inexperiência, aplicar em aplicações erradas, né? Então, só que o comitê tira um pouco dessa responsabilidade, mas não é tirar tirar poder, mas na divisão de poder. Para quê? Para proporcionar aos segurados a oportunidade de participar, opinar e decidir sobre os seus ativos financeiros, ou seja, eu, como segurado, eu também posso opinar sobre onde deve ser aplicado, de que maneira. Existem reuniões, provavelmente, nos conselhos, que é necessário. Isso aqui não pode ser que nem reunião de condomínio, que só meia dúzia vai e decide por todo o resto. Afinal de contas, isso aqui não é só saber se vai ser pintada uma parede lá do condomínio, vai ser plantada uma árvore na frente ou não. É o dinheiro da aposentadoria de vocês. Saibam sempre o caminho que vocês querem seguir, eu repito, tá, gente? Para isso foi criado o comitê. Então, o comitê tem essa questão assim, ó, ele emite pareceres e consultivos, elabora estratégias e para verificar onde que vai ser a alocação dos investimentos financeiros. Qual é o que o comitê faz, então? Ele é responsável pela renovação dos ativos, aplicações financeiras, faz as análises de cenários, faz uma avaliação de desempenho, principalmente perspectivas de mercado. Para quê? Para ter a maior rentabilidade possível, para maximizar aquele ganho lá dos 85,15. Porque lembre que 15% é o valor nominal arrecadado e 85% realmente é o que é de investimentos. Só que o Narlon já falou, e tem mais essas duas telas rapidinhas aqui, a gente falar só sobre o investidor qualificado, né, que a portaria 300 do Ministério trouxe, mas é só para reforçar isso aqui. Quais os requisitos que para ser investidor qualificado hoje? Ter o CRP vigente, Certificado de Regularidade Vigente, na data de cada aplicação exclusiva, ou seja, de uma nova aplicação exclusiva. Recursos aplicados superiores, hoje, né, a partir de outubro, superiores a 40 milhões. O Comitê de Investimentos em funcionamento. Tá? Como que vai ser? O Comitê de Investimentos hoje, a portaria 300, de que maneira vai ter? Vai ter lá no site do Ministério um formulário que vai ser disponibilizado para ser encaminhado lá, que vai comprovar, nesse primeiro momento, que o Comitê de Investimentos está funcionando. Depois ele vai ser incorporado ao DAIR, né, demonstrativo de aplicações de investimentos de recursos. Mas nesse momento, como que vai ser provado? Portaria 300, lá no final está escrito que vai ser um formulário disponibilizado no site do Ministério da Previdência. E adesão para a gestão, que o Narlon já falou bastante aqui, apesar de ser só exigido lá em 2017, que tem aquele que eu li, está aqui que eu li assim, ó, que importantíssimo é a adoção dessas práticas de gestão, da certificação institucional, que ele falou bastante. E eu reforço a capacitação de certificação dos gestores, a gestão e controle da base de dados, importantíssimo, que é o pilar da avaliação atuarial consistente, que regula, em via de regra, a questão da alíquota previdenciária. Não, só rapidinho aqui, faltou um só mais um, é a última tela. A súmula vinculante, que está 33, que é só assim, ó, da questão das aposentadorias especiais, é a última tela. Tem aqui está na Constituição, está no artigo 40, no parágrafo 4º, que fala aqui das aposentadorias especiais, que não há. No caso, só veio aqui vinculando a partir da terceira. O que a terceira fala aqui? Ó? Deixa eu ler aqui para você. É vedada a adoção de requisitos na forma de critérios diferenciados, exceto quando for feito em lei complementar. Só que essa lei complementar está desde 88 aqui na Constituição e nunca foi feito. Em função dessa mora legislativa,
e através de N mandatos de injunção que estavam havendo para fazer essas aposentadorias especiais, que só é garantia efetivamente a do professor especial, a súmula vinculante 33 colocou, não precisa mais mandatos de injunção para o inciso 3º. Qual é o inciso 3º? Que prejudiquem a questão de periculosidade e insalubridade. Isso vai ser adotado no âmbito de cada ente administrativo, ou seja, não requer mais mandato de injunção para solicitar isso. Isso a súmula 33 veio a trazer da aposentadoria especial, tá, gente? Só a última coisinha, achei que todo mundo já sabe, só simulador de benefícios previdenciários, na página da CGU, tá, gente? Tem um simulador, se vocês quiserem simular conforme as suas tempo de serviço, valores, tudo, entre na parte da CGU, ali na setinha tem simulador de benefícios, entrem aqui, ó, aqui embaixo, acesso ao simulador, está tudo escrito aqui, e nessa última aqui, ó, vai apresentar para vocês várias situações, colocar nome, não precisa ser nome, pode botar um nome qualquer aí, só tempo de serviço, se tem licença-prêmio, tempo de contribuição, e vai dar o melhor tempo e o valor aproximado de aposentadoria para vocês, tá, gente? Eu estendi um pouco mais, né, pelo visto, né, mas eu agradeço muito a paciência de vocês terem me ouvido aqui perto do almoço, né? Olha que eu sugeri começar com as perguntas, hein, gente, vocês que não quiseram, né? Mas, olha, agradeço muito, foi muito gratificante. Cada apresentação sempre é uma maneira diferente que a gente expõe, é uma maneira diferente de interagir com vocês, de falar. E realmente, assim, foi um prazer novamente estar aqui em Jundiaí, falar um pouquinho também, sabe, acrescentar um pouquinho sobre de alguns temas previdenciários, principalmente desse tão importante que é a gestão previdenciária. Então, não façam como Alice, mas façam como aquele cara lá do Platão, saiam da caverna, tá bom, gente? Muito obrigado. Se tiver agora perguntas, eu estou à disposição. Obrigado. Alguém tem perguntas? Podemos encerrar, então?